vou fazer 2 perguntas pessoais e eu fui a um extremo, ok? Mas depois eu vou explicar para vocês isso, certo? Como só tem porcentagem, ninguém vai saber que você votou, então eu queria que você votasse com muita sinceridade e com muita honestidade. E só você vai saber da sua resposta, ok? É no aplicativo, tá? Se você não tem um aplicativo, é só aproximar aí o seu celular, a câmera para o QR Code e baixar o aplicativo, é o Mentimeter. Mas eu acho que todo mundo já tem, né? Se alguém não tiver, é só... A senha já está com Milka, ela vai passar para vocês. Quem está aqui, a senha é lá em cima, aqueles numerozinhos lá em cima. É o 2513-3201. Então a primeira pergunta já é uma facada, né? Se alguém apontasse uma arma e pedisse para negar a Jesus, você não negaria alegremente, tentaria negociar, negaria sem remorso, negaria com muito sofrimento e só saberia na hora? Bom, vocês já estão vendo que é uma pergunta que não tem resposta certa, é pessoal, mas depois eu vou explicar para vocês por que eu fiz essas perguntas. Bom, nós temos 20 votos, mas temos bem mais pessoas, temos bem mais do que 20 pessoas já assistindo a aula. Vamos lá, vamos chegar a 30 votos. 24. Faltam 6 votos para 30. Pronto, 32 votos, então vamos seguir. Tentaria negociar, ganhou, né? Em primeiro lugar, não negaria alegremente. E em terceiro lugar, só saberia na hora. Em quarto lugar, negaria com muito sofrimento. Vamos passar para a próxima. Se a credibilidade da Bíblia fosse posta em jogo, você ficaria escandalizado, ia fugir dessas ideias por medo de embarcar nelas, se esforçaria para rebater essas ideias. Quando eu coloco se esforçaria, você ia estudar, você ia se preparar para rebater essas ideias, tá? É uma outra que não tem resposta certa, aí você vai responder de acordo com a sua honestidade, a sua sinceridade e o que você iria fazer com isso. Essa está com 38 e, enfim, deu 100% para a resposta, eu ia me preparar, eu ia me esforçar para aprender e saber como rebater. Vamos para a terceira, Leidson. Qual o perigo quando a igreja se torna estatal? Ou, em outras palavras, quando a igreja se torna a queridinha do Estado ou quando ela se torna a igreja oficial do Estado? Quais são os perigos que eu coloquei aqui? Nenhum, não tem problema nenhum a igreja ser estatal. Um sincretismo silencioso e sutil começa a entrar na igreja. Secularismo entra na igreja. A igreja perde sua essência. As respostas 2, 3 e 4 estão corretas. Só explicando, gente. O sincretismo é a junção de várias religiões, certo? Um pouquinho de cada, que aí entra na igreja, né? O secularismo entra na igreja. Enfim, são ideias seculares desse nosso mundo que a igreja começa a abraçar. E aí, enfim, a igreja perde sua essência, não precisa explicar isso, né? Bom, então ganhou 2, 3 e 4. Essa sim, ela tem uma resposta certa, que foi a que a maioria votou, certo? A 2, a 3 e a 4. Bom, por que eu coloquei essas perguntas? Nessas 3 perguntas, nós temos a história da igreja antiga no que diz respeito à perseguição. No começo, era uma perseguição que exigia ou você nega, ou então você vai morrer. Que foi aquela primeira resposta que vocês deram. Então, era assim que se perseguia os cristãos no começo, até o 3º século. Aí depois a gente viu com os pais da igreja que agora a Bíblia estava sendo atacada. Começaram a vir as heresias, e aí Deus começou a levantar os pais da igreja, como nós vimos na aula passada. Desses homens Deus levantou para começar a defender a Bíblia. Então alguns embarcaram nas heresias, nas ideias erradas da Bíblia, e começaram a surgir então escolas de pensamentos erradas, e Deus levanta então esses homens que se prepararam, que pensaram, não está certo isso que estão ensinando, então vamos rebater essas doutrinas, essas ideias erradas da Bíblia. E hoje nós vamos ver, então, quando a igreja chega e Constantino se converte, a igreja então passa a ser a igreja do Estado. Então, em 3 perguntas, a gente viu mais ou menos tudo que a gente conseguiu, vamos dizer assim, quase que resumir
as perseguições e como ela não deixa de ser uma perseguição, mas como a igreja vai sendo afetada. Num primeiro momento, a igreja vai sendo afetada de uma forma muito clara. Então, está sendo julgado, você nega Jesus, não nego, morre. Então, é uma forma muito clara, por isso que eu coloquei de uma forma mais, digamos assim, moderna. Bota uma arma na sua cabeça e diz, nega Jesus. Você diz, não nega. Inclusive, nós temos irmãos no Oriente, naqueles países muçulmanos, que se colocam facas, armas na cabeça deles, pedem para negar Jesus, eles não negam e morrem. E alguns morrem, o que a gente vê são pessoas morrendo com tiros, mas muitas pessoas morrem queimadas, enforcadas. Isso acontece hoje, viu? Hoje ainda, tá? Nós não temos ainda esse tipo de perseguição, mas, enfim, está acontecendo no mundo hoje, né? Um segundo momento, então, a Bíblia está sendo atacada. Isso aconteceu muito no iluminismo, certo? Então, inclusive, eu estava procurando ontem na internet uma charge que era o nome Bíblia, em pedra, e várias pessoas trabalhando, né, com martelo e... como é que chama, gente, aquele... Bom, destruiu o nome Bíblia. Aí tem a palavra, cuidado, teólogos trabalhando. Destruindo a Bíblia, né? Então, nessa época, muitas pessoas se levantaram para rebater essas pessoas. E hoje também não está diferente, certo? Então, a gente vê hoje muita gente distorcendo a Bíblia. E o nosso papel, como igreja, como remanescentes, é se preparar para rebater. Como nós vimos na aula passada, tem um texto de Pedro que diz que nós temos que estar preparados para dar a boa razão da nossa fé. E quando a igreja se torna estatal, então, aí é o que a gente vai ver hoje, certo? Semana passada a gente ficou com um probleminha sobre a questão da filosofia. Então, rapidamente eu peguei aqui um gráficozinho. Orígenes, que vocês perguntaram, acho que foi só Rainha que perguntou semana passada sobre quem influenciou quem filosoficamente, né? Então, Orígenes, ele usava a filosofia como ferramenta apologética. Então, ele usava os filósofos para... toda a ideia deles, não todas, mas as que cabiam, para fazer apologia à Bíblia. O Irineu, ele subordinava a filosofia à teologia bíblica. Então, a filosofia estava subordinada à teologia bíblica e não o contrário. E o Tertuliano, ele rejeitava de forma inconsistente o uso da filosofia ao fazer teologia. Lembra que nós vimos isso, que o Tertuliano ele não queria saber de filosofia, que ele até tinha uma frase do Aristóteles, que ele disse que foi uma maldição para a igreja. Aí eu coloquei aqui esse gráfico que posso disponibilizar para vocês depois. Então nós temos aqui para mim ficou muito pequeno, 3 lugares, né? Cartago, a Alexandria e a Ásia Menor e Síria. Quem são os teólogos, Tertuliano de Cartago, Orígenes de Alexandria e Irineu na Ásia Menor e Síria. O interesse de Tertuliano era mais moral, né? O de Orígenes, metafísico, isso. E o de Irineu, pastoral, como a gente já viu. E aí você vai descendo depois nesse gráfico e vai mostrando toda a ideia deles, a influência deles no que diz respeito à filosofia. Só coloquei isso aqui para a gente, para vocês terem um conteúdozinho que possa, bem prático, e que possa ajudar vocês no que diz respeito a essa questão da influência, como eles foram influenciados pela filosofia da época. Como eu falei semana passada, já em Paulo já tem uma influência de filósofo, certo? Ok, depois vocês, quem quiser tirar foto, e depois eu passo para vocês isso aqui. Mas vamos lá, gente. Hoje, então, o nosso foco é na perseguição do 3º século, que foi a pior perseguição que a igreja antiga enfrentou. Falando na igreja antiga, tá? Então, até que essa perseguição acabasse, eles sofreram muito. Então, vamos caminhar, então, aqui com isso. 3º século talvez tenha sido o mais sangrento em termos de perseguição. E isso só vai se acalmar quando Constantino ele assume o poder. Então, até Constantino assumir o poder, os imperadores que iam sucedendo um ao outro, que na verdade nós vamos ver 2 hoje, que foram os piores, ficaria muito extenso se a gente fosse ver imperadores que governaram 2 anos, 1 ano, porque isso acontecia muito em Roma. A gente está passando aqui a história, mas acontecia muito, e às vezes em 10 anos, 4 imperadores assumiam o poder. Porque tinha muito isso lá em Roma, gente. Pessoas estavam no poder, mas aí o exército vinha e eles declaravam que outra pessoa era o imperador. Se o exército tinha o poder, então imagine,
Roma não era nada sem o exército, essa é a grande verdade, porque Roma era conhecida pela força do seu exército. E se o exército dizia que, sei lá, Júnior vai ser o imperador, então acabou a força do imperador, porque você aceita? Rapaz, naquela época, não sei não, viu, Júnior? Então, se o exército chegava e dizia Júnior vai ser imperador, então quem ia lutar contra isso? Então, era um problema sério. E quando eles faziam isso, eles faziam com quase que unanimidade. Entendeu? Então, Roma estava mais preocupada em defender suas fronteiras, nessa época, dos povos germânicos e de impedir uma guerra civil, deixando os cristãos em paz, né? Entre aspas. Mas aí começou, então, Roma, começou agora a ficar preocupada com as suas fronteiras, e aí eles não tinham tempo mais para se preocupar com os cristãos. A preocupação deles agora era de manter as terras, de manter os territórios deles. Então a igreja havia vivido um período de relativa paz no fim do segundo século. Essa relativa paz ela vai e volta. Entra um imperador e aí paz para a igreja. Daqui a pouco ele volta a perseguir. Então isso, mesmo no primeiro e segundo século, isso acontece também. Mas aqui no final do segundo século, eles têm uma paz mais prolongada. E aí só no início, então, no início do terceiro, isso começa a mudar. Então ainda prevalecia aquela política de Trajano. Aquela política de Trajano durou muito tempo, como a gente está vendo aqui. Foi que ele disse o quê? Que quando houvesse uma reclamação ou quando os cristãos fossem delatados, aí sim eles seriam julgados e condenados. Se não, então eles poderiam viver a vida deles normalmente. Agora, no entanto, surge uma nova política, que é a de Sétimo Severo e por Décio, que foram dois imperadores, que é o que nós vamos ver hoje. São os principais e que mais perseguem, então, a igreja. O governo de Sétimo Severo não era uma época tranquila para ele. Por quê? Para se governar, por causa das ameaças dos povos bárbaros e por causa dos grupos dissidentes em Roma, que a qualquer momento poderiam se rebelar e nomear seu próprio imperador, dando início a uma guerra civil. Então, quem nomeava o imperador, quando não era uma coisa em paz, então eram esses grupos dissidentes que tinham apoio do exército. Então, em meio a isso, ele opta por uma política de culto de caráter sincretista. Então ele junta todos os deuses e vai dizer o seguinte: nós vamos adorar a todos os deuses. É isso que ele faz. Todas as religiões e filosofias estariam reunidas para adorar o Deus Sol. É isso que ele faz. E aí, os cristãos e os judeus não se submetem a isso e passam a ser perseguidos. Eles não aceitam, e só que aqui o que o Sétimo faz não é uma coisa local em Roma. Isso aqui ele decide que fica estabelecido para todo o Império Romano. E aí agora é uma perseguição universal. Todos teriam então que adorar aos deuses romanos. Então, sob pena de morte, olha que interessante, ele proíbe a conversão ao cristianismo e ao judaísmo. Agora, o judaísmo... Lembra que o judaísmo ele tinha exceção? Na aula passada eu falei disso. Quando havia perseguições por causa da adoração aos deuses, o judaísmo, geralmente, ele tinha exceção. Podia adorar o Deus deles, porque eles não incomodavam Roma. Eles tinham aquela relação política com Roma. Então, eles estavam, de certa forma, eles se submetiam a Roma e às decisões deles, mas tinham lá a questão religiosa deles, não tinha problema nenhum, eles podiam adorar aos seus deuses. Mas agora não. O Sétimo Severo diz que todo mundo vai ter que adorar aos deuses romanos ou ao Deus Sol, ao Sol. Juntando tudo isso, né? Era assim que eles faziam. Então, nessa época, o martírio mais conhecido que ficou ao longo da história foram de duas mulheres. Olha aí, Regina, você falou naquela época das mulheres, chamadas Perpétua e Felicidade, o nome dessas mulheres. A Perpétua ela foi martirizada, ela ainda amamentava, e o pai dela quis convencê-la a negar a fé, e ela disse que assim como as coisas têm nome e não podem ser mudadas, ela não mudaria então o título dela, digamos assim, de ser cristã. Ela não deixaria de ser cristã. E o outro é da Felicidade, que ela estava grávida e ela tinha um temor. Olha só o temor dela. Ela não queria que os soldados descobrissem que ela estava grávida, tivessem pena dela e não a matassem. Porque ela queria sofrer por causa de Jesus. A primeira opção que eu coloquei: se alguém coloca uma arma na sua cabeça,
você negaria Jesus? A primeira que eu coloquei foi não alegremente, não negaria alegremente, porque eles, nessa época, quando eles morriam por causa de Jesus e quando eles estavam para morrer por causa de Jesus, para eles era um privilégio, era uma alegria morrer por causa de Jesus. Inclusive, muitos, na grande maioria, a vida deles era pensando nisso: eu vou ter a honra e o privilégio de morrer por causa de Jesus. E aí ela tinha esse medo, a felicidade, porque se descobrissem que ela estava grávida, iam ficar com pena dela e iam libertá-la. E libertando, ela não ia ter o privilégio de morrer por causa de Jesus. Mas isso não acontece. Ela morre, ela tem o filho, e logo depois de ter o filho, um soldado chega para ela e diz assim: mas você passou pelas dores de parto e agora você não teme a morte. E aí ela diz: não, não temo. As dores que eu senti na carne. Essas que vocês vão fazer comigo agora, elas serão na carne. Mas é uma honra para mim, é um privilégio para mim sofrer essas dores na carne. É um desafio e inspiração para a gente, esse povo, né? Porque a gente olha hoje, como eu falei naquela nossa aula, o evangelho hoje é o seguinte: você vai para Jesus para deixar de sofrer. Naquela época, vai para Jesus para sofrer. Então, gente, parece que o que Jesus está propondo para a gente como vida é: venha para mim, que sua vida não vai deixar de prestar, ou sua vida não vai fazer sentido. Não, não é isso. Mas a gente vai ver mais na frente aqui, e eu já falei isso, eu acho, não tem como. Se nós somos peregrinos, se nós somos transeuntes, se nós não somos desse mundo. Eu li até um texto de vocês naquele livro Documentos da Igreja Cristã, que eu vou ter que pegar, que a gente vai ler um textozinho dele. Um dos que eu não lembro agora, ele diz, acho que foi a carta a Dionésio, que ele diz: nós somos transeuntes, nós não somos daqui, nós vivemos na carne, mas não somos desse mundo da carne, nós caminhamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Isso a Bíblia vai dizer para a gente. Na verdade, ele pega isso da Bíblia, né? Então, não tem como a gente se apegar muito, e quanto mais a gente se apega a esse mundo, a gente tem uma falsa sensação de felicidade, de alegria. Isso é muito falso. Sabe por quê? Porque isso passa. Agora, o que permanece é a palavra, o que permanece é a nossa fé, o que permanece são os valores e os princípios que nós carregamos e nós não negociamos. Isso sim prevalece. Então, de 244 até 249, governou um imperador árabe que acreditava-se que ele era cristão. Então, nesse período, houve paz, certo, para os cristãos. Aqui o sétimo já foi. Você vê que o governo dele foi pequeno. Então, o número de convertidos crescia de forma assustadora. Nesses períodos de paz, os cristãos pregavam, e a igreja ia crescendo. A igreja ia crescendo. Se tinha perseguição, a igreja crescia. Se não tinha perseguição, a igreja crescia também. E é interessante, porque a gente não tem um controle desse crescimento da igreja. Porque a Bíblia é muito clara, Paulo diz: olha, uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. E assim vai, a igreja caminhando ao longo da história, e a igreja vai se multiplicando. Se tinha perseguição, a igreja se multiplicava, porque enquanto eles matavam 10, se convertiam 100. Estou colocando aqui um número, né? Eu não sei se era assim. Mas quanto mais se matava cristãos, mais as pessoas se convertiam. O que isso era um milagre, porque todos da época sabiam o que faziam os cristãos. Todo mundo sabia que ser cristão naquela época era assinar, né, a sua sentença de morte. E como é que essas pessoas, então, sabendo o que acontecia com os cristãos, se convertiam? Passavam a seguir Jesus e passavam a adotar o cristianismo como a sua fé, a sua religião, né, vamos dizer assim. Não faz sentido para aquela época, né? Hoje em dia eu até entendo. A pessoa assiste lá a televisão: eu não tinha nada, agora eu tenho 2 carros. Eu não tinha nada, minhas contas estavam todas atrasadas, agora estão pagas. Assim, né, faz até um sentido, você analisando de uma forma bem racional. Ir para Jesus hoje faz sentido, mas naquela época não. Como é que se vai para Jesus se é assinar a sentença de morte? Os martírios eram em praça pública. Os martírios eram... o pessoal assistia os leões comendo as pessoas. Por quê? Porque eram cristãos e não negaram a sua fé. Como essas pessoas se convertem? É isso que é lindo, né? É Deus agindo na vida das pessoas.
mostrando para elas, vocês não são desse mundo. E que vocês são pecadores, vocês precisam de salvação, e a salvação está em mim, e eu sou a verdade e a vida. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, vocês são livres, crendo em mim, e por aí vai. E essas pessoas, então, abraçavam tudo isso, e, enfim, entravam de coração, mente e alma nisso, sem nenhum problema. Cada dia, pessoas da classe mais abastada iam se convertendo ao cristianismo. As perseguições iam se tornando coisa do passado. Você acredita que nessa época surgiu gerações que não sabiam das perseguições, mas elas não presenciaram. Então, esse período, ele foi fundamental num sentido. Quando as perseguições paravam, aí as pessoas relaxavam. Quando as pessoas relaxavam que vinha uma perseguição, aí eles tinham a possibilidade de cair de forma mais rápida. E essa queda dessas pessoas, desse grupo de pessoas, durante perseguições, isso vai gerar um problemão para a igreja lá na frente, que a gente vê hoje ainda, que, a gente vai andar e eu vou explicar. Mas quando essas pessoas caem, aí isso é um problema grande para a igreja. Não pela queda delas, mas o pós-queda. E isso é uma complicação grande. E aí, então, chega o Décio, em 249, depois desse governador árabe. Você viu, esse governador árabe, ele governou por 5 anos, né? 4 ou 5 anos, não me falha aqui, como eu vi no slide anterior. E aí vem o Décio. Esse dá problema, porque ele tinha um conselheiro péssimo, né? Então ele sobe ao poder em 249 e estava disposto a resgatar a glória de Roma. Ele era uma pessoa bastante tradicional. Os bárbaros, eles se mostravam cada vez mais inquietos, a economia de Roma estava enfraquecida e as velhas tradições caindo em desuso. Então, ele sobe ao poder numa época difícil para Roma, para o Império. A invasão cada vez mais forte, a economia fraca e as velhas tradições de Roma estavam bem destruídas, né? Então, vamos ver algumas coisas do governo dele. Com esses problemas, aí não era difícil apontar os cristãos como culpados. Isso não foi a primeira vez que aconteceu. Lembra que Nero, quando a cidade pegou fogo, foi o que ele fez? A culpa é dos cristãos. E aí começa, então, a primeira perseguição do Estado para com a igreja. Quanto mais coisas ruins aconteciam, a culpa seria daqueles que se recusavam a adorar os deuses romanos. Porque eles eram muito místicos naquela época. E aí eles pensavam da seguinte forma: se coisas ruins estão acontecendo, então significa que algum Deus está sendo agredido. E só pode ser os cristãos que se recusam a adorar o nosso Deus ou os nossos deuses. Então, nós precisamos fazer alguma coisa com esses cristãos. Se eles forem eliminados, então nós eliminamos o problema e aí vamos ter a bênção dos deuses sobre as nossas vidas. Então, dessa vez, a perseguição ela não tem tanto a ver com o que diziam os cristãos ou com o que eles pregavam, o que eles ensinavam, mas de sua insistência em não oferecer culto aos deuses e trazer os seus favores sobre o império. Então, agora, eles não estão muito preocupados com o que eles ensinam, como é a vida deles, como é o culto deles, não. Eles estão preocupados agora é o seguinte: eles se negam a oferecer culto aos nossos deuses, por isso nós vamos persegui-los. Porque se negando a oferecer culto aos nossos deuses, a desgraça está vindo sobre Roma. Então, eles eram muito místicos. O que estava em jogo era o resgate da velha glória de Roma. Tudo que se opunha a isso era tratado como traição a Roma. Então, todo aquele que se negasse a trazer a glória de Roma, que estava inserido nisso, o culto aos deuses, seria considerado um traidor. Consequentemente, seria perseguido. Surge o edito promulgado por Décio, que todos em todo o império tinham que adorar e oferecer sacrifícios aos deuses. Mais outro edito de um imperador em todo o império, não mais na cidade de Roma apenas, mas em todo o império. Quando nós, cristãos, nos negamos a oferecer culto aos deuses de nossa época, nós somos uma pedra no caminho, certo? Qualquer projeto de poder que seja contrário à Bíblia, ao que a Bíblia ensina, seja social, político ou religioso, vai encontrar no remanescente fiel, que é a igreja, uma oposição firme. Agora, vale uma reflexão para nós. Quem são os deuses contra os quais nós negamos oferecer sacrifícios hoje? Eu queria ouvir vocês, isso é uma pergunta mesmo.
Vou parar aqui porque eu queria ouvir respostas a essa pergunta. Quem são os deuses aos quais nós nos negamos a oferecer sacrifícios hoje? Naquela época eram os deuses místicos, pagãos que não existiam. Mas hoje esses deuses mudam, né? Então nós temos na sociedade hoje vários tipos de deuses, inclusive dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque eu falei aqui, qualquer projeto de poder, seja social, político ou religioso, que seja contrário ao que a Bíblia ensina, ele vai ter uma oposição firme da igreja. Está com o microfone para falar? Moloque atual é o deus do aborto, né? Então Moloque está presente. Um deles. Tem um livro que é muito bom, esqueci o nome do autor agora, até o final da aula eu lembro, que são os deuses americanos, né? E ele fala um pouco sobre como os deuses se ressignificaram na cultura atual, né? Então você vai ver o sexismo, você vai ver as tecnologias que também formam para nós deuses, né? Ligados à aparência, à fama, enfim, a curtidas, likes, né? E é bem interessante a estrutura porque é bem atual e, de fato, o autor consegue contemplar várias divindades, potestades que atuam, né, sem ser misticista, né, mas várias potestades que atuam em determinadas áreas da cultura que tem como propósito levar o ser humano a culto, a cultuar aquilo, ou seja, fazer com que aquilo se torne o sentido da vida dele. Então, tudo que se torna o sentido da vida da gente acaba se tornando um Deus para a gente, né? Eu vou dizer um também, vamos dizer assim, o egocentrismo. Se a gente olhar as nossas músicas de alguns anos atrás, o pessoal aqui mais experiente vai lembrar que as músicas eram sempre comunitárias, né? Nós louvamos, nós adoramos. Hoje não, é só eu adoro, eu louvo, eu isso, eu aquilo. Então, antigamente as músicas eram comunitárias nesse sentido, que envolviam todos. Quem estava cantando envolvia a todos. Hoje não. Hoje as letras de hoje elas são, digamos assim, egoístas, né? Sou eu que louvo, eu que adoro. O próprio Mamon, né, velho? Também. Tem alguém de casa? Não? Tá, Pedro. Eu tava com uma dúvida referente a isso que você falou. Tipo, algumas pessoas estavam de deuses mesmo, mas eu acho que, tipo, a questão de idolatria é tornar algo a posição de Deus, né? Então seria como um culto mesmo a um Deus, a questão da idolatria. Sim. Então, pronto. Nós temos vários ídolos, né? Essa é a grande verdade. A gente restringe os ídolos a coisas, objetos, tal, mas nós temos vários, que às vezes você não consegue identificar como um objeto. Mas, por exemplo, quando você fala em tecnologia, nem tanto de um aparelho de celular, mas a tecnologia como um sistema de vida, né? Como uma filosofia de vida, que só faz sentido se essa questão tecnológica do mundo hoje. A vida só faz sentido se você estiver envolvido nisso. É tanto que, se você encontrar uma pessoa hoje que ela fala assim, o meu celular não tem WhatsApp, não tem Instagram. Você não tem celular, você não tem Instagram, como se fosse... Então você não vive. Então você não é desse mundo. Então a gente atrela muito ao sentido da vida a essas coisas, nesse sentido. Então, gente, a gente vê que o coração do homem... Ah, tem mais gente? Oi. Só para completar isso, é muito interessante o que Timothy Keller fala em deuses falsos, ou falsos deuses, eu sempre troco a ordem. Que ele fala justamente que, apesar de que na sociedade de hoje em dia não se façam mais sacrifícios como se faziam antigamente, no sentido de, por exemplo, oferendas e etc. e tal, se a gente pensar, Mamon, o deus do dinheiro... o fato de nós dedicarmos praticamente a nossa vida inteira, o nosso dia inteiro, com nossa mente voltado a conquistar o dinheiro e etc. e tal, nós estamos nos oferecendo como um sacrifício a Mamon. Então, o nosso coração está centrado nisso. Logo, é uma idolatria, porque isso se torna uma razão e uma motivação de viver nossa
E os nossos sacrifícios, eles acabam sendo a nossa família, que nós deixamos de criar os nossos filhos. Enfim, por mais que os sacrifícios eles não sejam tão visuais como eram antigamente, eles continuam a existir, né? Por exemplo, a vaidade. Você sacrifica a sua identidade e aquilo que o Senhor lhe deu em nome da vaidade. Então, a idolatria ela continua presente nesse sentido. Esse é um livro muito interessante com relação a esse tema também, sobre a idolatria na atualidade. E aí era só para completar essa ideia. Vamos lá, Júnior, a gente continua aqui esse assunto. Não, vou tentar ser bem rápido. Existe um tipo de idolatria que tanto acontece na igreja como fora, né? São idolatria a líderes, seja religioso ou político. Sim. Então, a gente tem que agir sempre como servos do Senhor, a gente tem que agir sempre com justiça. Ou seja, se líderes, seja pastores ou líderes de jovem e tal, se ele cometeu erros, a gente não pode passar a mão, como já aconteceu, ou seja, político, como tem gente aí que não aceita o que o outro, enfim, o que ele faz de errado e continua apoiando e tal. O coração, então, para a gente ver aqui, daquela época para cá, o coração do homem, acho que foi o Tim Keller que diz isso, né? É uma fábrica de deuses. Essa é a grande verdade. Os tempos vão passar e os deuses eles vão se aprimorando, digamos assim. Ou não é que os deuses vão se aprimorando, que eles não têm poder. Aliás, os deuses não existem, mas nós é quem vamos construindo novos deuses. Nós é quem vamos estabelecendo novos deuses para nossas vidas. Então, essa é a grande diferença. Mas o que nós precisamos ficar atentos, gente, é que todas as vezes que você perceber, seja dentro da igreja, fora dela, na sociedade, que pessoas, artistas, enfim, seja lá o que for, e aqueles mais sutis dentro do nosso coração estão se levantando, então nós precisamos fazer oposição firme a isso, sempre. No meio da igreja, também, como o Júnior falou, existem líderes religiosos que são idolatrados literalmente, né? Então, quando isso acontece, nós precisamos visitar o nosso coração e dizer assim, nós estamos em pecado, e aí começar a pensar nisso, porque se a gente não faz isso, uma análise sincera e honesta e pedir perdão a Deus, então nós vamos estar colocando alguém ou algo entre nós e Deus. Isso é idolatria. Então Décio decidiu que todo mundo agora vai ter que adorar os deuses, e aí ele edita então ele tem um edito, que vai ser promulgado em todo o império, e quem não fizer isso, aí vai sofrer as consequências. Ainda sobre o governo dele, o propósito de Décio não era criar mártires, mas apóstatas. Você está vendo agora como muda a perseguição? No começo, minha primeira pergunta foi se alguém colocar uma arma na sua cabeça e se disser negue a Jesus, você... A segunda já é, então, totalmente diferente. Já é um outro tipo de perseguição. Então, a segunda era que você vai se tornar um apóstata? Essa é a grande questão. Sabe o que as pessoas faziam nessa época? Porque ele exigia... o objetivo não era destruir os cristãos, mas voltar o velho culto aos deuses. Ele não queria destruir os cristãos, ele não queria acabar com eles. Mas quem assim o fazia, voltava para os velhos deuses, recebia um certificado. Interessante, né? Então a pessoa tinha um certificado naquela época de que havia voltado e cultuado aos deuses. Então, quem voltava atrás em sua fé, fortalecia o culto aos deuses romanos. E aí as pessoas, aqueles mais fracos na fé, que não conseguiam encarar a perseguição, eles compravam certificados para poder chegar nos cantos e dizer, eu tenho. E aí eu lembrei, como na história, o objetivo é sempre o mesmo, né? Só que com outra roupagem. Se naquela época eles queriam destruir, não queriam destruir, mas voltar o culto aos deuses, hoje também não querem. Mas a questão é que cultuemos aos deuses atuais, desde que aceitemos os termos dele. Na verdade, nós cultuamos ao nosso Deus, mas com os termos da sociedade. Tipo, tudo é amor. Não é assim que se diz? Não, vamos continuar adorando ao nosso Deus, desde que tudo é amor. Jesus é amor, Jesus é tudo amor. Fofo? Nelson? É fofo. O evangelho é fofo. Mas né? O evangelho é fofo. Mas antes dessa fofura do evangelho, vem arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, é outra roupagem que colocam, sabe? É outra faca que colocam na gente, mas diz assim, não, adore o seu Deus, mas com nossos termos.
Aí eu me lembrei aqui, Apocalipse 12, que vai dizer o quê? E eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Então, como o objetivo deles não era acabar com os cristãos, mas fazer com que surgissem mais apóstatas, não, deixa os cristãos aí, desde que a gente tenha cada vez mais cristãos que negam a sua fé e venham adorar os nossos deuses. Não vamos matá-los. Nós queremos apenas que eles venham para o nosso lado, digamos assim. Então, hoje em dia a gente também sofre isso. Vocês são livres, façam o que vocês quiserem, mas nós temos os nossos termos. Aí isso é complicado para a igreja. Então, nós temos agora, como eu falei, uma perseguição sistemática, universal. E aí, nessa época, então, surge um grupo de pessoas chamada de confessores. Eram aqueles que, diante dos tribunais, não negavam a sua fé e não eram martirizados. Interessante, né? Houve um grupo de pessoas nessa época que eles não negavam a sua fé nos tribunais e não foram martirizados. Essas pessoas lá na frente vão ser chamadas de confessores. Porque eles nem negaram a fé e nem foram mortos. Alguns foram, aliás, muitos foram. Mas esses que escaparam dos tribunais vivos, eles ficaram intitulados de confessores. Os que se declararam com autoridade para tratar os que caem, foram esses confessores. E mais na frente eles vão dizer o seguinte: não são os bispos da igreja que têm autoridade para acolher os que caíram, mas são os confessores, porque nós não negamos. Nós passamos pelos tribunais, nós passamos pelos jurados, não fomos martirizados, e nós é quem temos autoridade para então receber essas pessoas que caíram e que querem voltar para a igreja. Os bispos não. Esse pessoal que caiu vai dar mais problemas depois. Então, eles dizem o seguinte, que a hierarquia da igreja não tem mais autoridade para isso. E havia os que criam que a igreja estava perdida e que os caídos deveriam ser tratados com mais rigor. Só tem um problema: os confessores, por eles terem passado pela perseguição, eles são mais legalistas. Como eles sobreviveram à perseguição, aí o rigor deles é maior. Eles são bem mais legalistas. Que é uma coisa que também acontece dependendo do nosso nível de fé, de como a gente leva a fé da gente. Às vezes a gente acha que o que a gente consegue viver é regra para todo mundo. E dependendo da pessoa, a gente sabe que alguns acontecem as coisas mais rápido na vida dele. Outros, eles precisam caminhar um certo tempo, caem em volta, até que se firmam de vez. Mas essa turma aqui não. Como eles eram mais radicais, porque eles passaram pelo sofrimento, pela dor, não morreram, foram ao tribunal, não negaram, não morreram, aí eles não aceitam muitas desculpas, né? Então, no fim do governo de Décio, a igreja agora tem um problema. O que fazer com esses que caíram durante a perseguição? Alguns sacrificaram, outros compraram certificados e outros negaram, mas desejavam voltar para a igreja. Tudo isso por medo de morrer. Agora, por que a gente vê esses homens fazendo isso? E em tempos atrás, século II, eles não fizeram isso. Século II a gente viu os homens encarando os tribunais e dizendo: não morro, pode matar, pode, enfim, fazer o que quiser comigo. Século I também. Porque aqui, gente, como eu falei para vocês, passou-se um tempo de paz. E depois desse tempo de paz, que durou quase meio século, até o Severo e o Décimo assumiu o governo, então o povo foi esquecendo das perseguições. Quando ela veio, aí então o povo começou a pensar: bom, a gente não está acostumado com isso, o que é que está acontecendo? Não, se eu vou negar, eu vou deixar isso para lá. Para morrer, não vou morrer. Então, a gente aprende uma lição com isso, a nossa memória é curta. Eu fico imaginando hoje, realmente, eu não sei, não tenho a menor ideia, se começasse uma perseguição física para a igreja hoje, como nós reagiríamos. Porque é tanto tempo, mas tanto tempo de paz, de liberdade para ser cristão, que eu não sei como a igreja ia reagir hoje. Eu não sei. Talvez a gente tivesse uma surpresa, né? Mais pessoas do que a gente esperava. E talvez a gente também tivesse uma surpresa contrária, né? As pessoas não saberiam como lidar com isso.
Porque eu fico imaginando, gente, vamos lá. A gente vê hoje o nosso judiciário, às vezes, né, querendo votar algumas coisas contrárias à Bíblia. E a gente, às vezes, não sabe como lidar com isso. A gente se desespera, a gente, enfim. Aí eu fico imaginando se decidissem, não, todo aquele que tiver com a Bíblia debaixo do braço, todo aquele que estiver dentro de uma igreja morre. Como será que a gente lidaria com isso? Não sei, né? Só Deus sabe, porque quando vem a perseguição, aí é surpresa, tanto para nós como para quem está fora. Mas muito tempo de paz, não sei. Esse pessoal aqui enfrentou quase meio século, quase 50 anos de paz. Quando veio a perseguição de volta, então eles não sabiam o que fazer e negaram. Depois que acaba a perseguição, eles querem voltar para a igreja. A gente vai condenar esse povo? Não. Aí os confessores fizeram isso. Não, a gente recebe. Só que a gente é radical. Os bispos não têm mais autoridade porque a igreja está se corrompendo. Está começando a se corromper. Complicado. Aí vem então o Diocleciano, esqueci de falar dele, né? Esse cara, ele fez o seguinte, ele dividiu o império em 4 partes e colocou outros imperadores com o título de César. Imagina o problema que isso aqui ia dar. Porque imperador, gente, imperador, ele é uma figura egoísta, ele é vaidoso. E aí ele pega 4, divide o império em 4, pega mais 3 pessoas, dá o título de César a esses homens para governar essas outras 3 partes. Imagine se isso aqui não ia dar problema. Uma hora, alguns desses homens iam se levantar e dizer, não, eu sou o imperador. O outro ia dizer, não, mas sou eu. Então não entra do meu lado, você fica do seu, fica do meu. Esse negócio não ia dar certo, para imperador não. Um deles se chama Constâncio Cloro, que é o pai de Constantino, que a gente vai falar sobre ele já já. Então, a gente já está vendo aqui de onde então surge Constantino, né, que vai ser aquele que se converte e transforma a igreja na igreja do Estado. O pai dele, então, ele era imperador de uma das partes que o Diocleciano estabeleceu de Roma. E aí a gente vê por isso que ele surge, então, o imperador. De onde surge a Constantino, né? A princípio, Diocleciano, como muitos imperadores, simpatizava com os cristãos, mas tudo começa a desandar com o próprio exército. O problema não foi o pacifismo dos cristãos, mas a falta de opção de abster-se dos sacrifícios aos deuses, mais uma vez. Em 295, muitos deles começam a morrer por tentarem sair do exército. Então, como eles alguns estavam no exército, às vezes não por vontade própria, e não era o pacifismo de estar no exército e dizer, não vou ficar no exército porque eu vou ter que matar pessoas. Não, mas é porque no exército, antes de ir para uma guerra, tinha que sacrificar os deuses. Porque quem ganhava a batalha, você vê que esse negócio que quem ganha a batalha não é exclusivo da Bíblia, né? Mas muitos povos da época tinham isso em mente. Quem dava a vitória na batalha era o Deus deles, né? Só que eram deuses falsos. Então eles faziam isso. Aí os cristãos, então, que estavam no exército, começaram a sair. Aí existia um rapazinho chamado Galério, que ele começou a dar conselhos para Diocleciano. E aí ele entende o seguinte, essa insubmissão dos cristãos, essa insubmissão ela ia custar caro mais para frente, no dia que o imperador precisasse da fidelidade deles. Aí ele começa, no ouvido de Diocleciano, e diz, esse negócio não vai dar certo. Então, Diocleciano, então, um outro edito surge na história da igreja, e ele vai dizer o seguinte, ele pede, ainda não tem perseguição, mas ele pede a expulsão do exército. Só que alguns soldados que eram mais zelosos começaram, então, a obrigar os cristãos a oferecer sacrifícios no próprio exército. Deixa eu pegar um livro aqui. Vamos precisar dele já já. Gente, eu não sei se ainda tem esse livro. Quem puder adquirir esse livro ou tiver interesse, tem vários textos, cartas de imperadores, de historiadores. Enfim, muito rico esse material aqui, para quem quer saber um pouco mais de história da igreja. E todos os documentos vão na sequência da história. É muito interessante. Agora, um material de estudo, né? Não um material para você ler e, enfim, aquela coisa agradável, ler na sequência. Oi? Documentos da Igreja Cristã. O autor H. Bettesson, não sei. É da editora Haste. Não sei se ainda tem, faz muito tempo que eu tenho esse livro. Então, Diocleciano, então, ele é convencido a
a lançar outro edito, certo? Dessa vez ele arrocha um pouco mais, porque no primeiro ele diz o seguinte: saiam do exército, os cristãos. Ainda sem execução, ordena que todos os escritos cristãos fossem queimados, seus prédios destruídos e lhes privem toda a dignidade e direitos civis. Vocês podem ficar vivos, agora nós vamos queimar os escritos de vocês, vamos destruir os prédios de vocês e vocês não vão ter mais dignidade e direitos civis. Ou seja, acabou com a vida deles, né? E muitos escritos, textos bíblicos, cópias da Bíblia foram queimadas, que eles tinham na época, cartas de uma igreja para outra foram queimadas. Aí quando é que a coisa complica ainda mais? Quando é que a coisa vai para a perseguição de morte? Quando eles se negam a entregar os escritos. Muitos bispos esconderam escritos. Quando as pessoas chegavam, eles fugiam. Muita gente fugiu para não ter que entregar os seus escritos. Olha só, gente, o amor que eles tinham, aqueles escritos que eles tinham com eles. Eles se negaram a entregar, esconderam, fugiram, desapareceram para não ter que entregar esses escritos, que era a Bíblia deles, né? Eles já estavam aqui com a Bíblia. Então, além de se negar a entregar os escritos, houveram alguns incêndios no palácio. Aí o imperador fez o quê? Bom, o imperador não, né? O Galério chegou para o imperador e disse: isso é retaliação dos cristãos, porque você mandou queimar as igrejas deles. Como você queimou as igrejas deles, eles estão queimando o palácio. Você tem que fazer alguma coisa. E aí então vem a fúria de Diocleciano contra os cristãos. Agora ela vai ficar conhecida e rasgada, né? Ele decreta que todos os chefes de igreja sejam presos e que todos os cristãos tinham que sacrificar aos deuses. Não era uma opção. Não, agora eles vão ter que fazer isso. Aí é onde eu vou ler o texto aqui, que é exatamente, creio que seja o edito dele. Eu não boto os textos porque senão fica muito grande, gente. Eusébio de Cesareia foi um historiador, e aí ele coloca parte do edito de Diocleciano. Ele diz o seguinte: uma lei foi promulgada pelos divinos Diocleciano e Maximiano para abolir as reuniões cristãs. Março de 303. Em todas as pares publicaram-se editos imperiais para que fossem arrasadas as igrejas, queimadas as escrituras, depostos oficiais e, caso persistissem na fé cristã, os seus familiares seriam privados de liberdade. Esse foi o primeiro edito a circular entre nós. Outros decretos, pouco depois, se seguiram, dispondo que sejam encarcerados, em primeiro lugar, os pastores das igrejas, de todas as partes do império, e induzidos por qualquer meio a sacrificarem aos deuses. Isso aqui é um documento histórico, gente. É uma carta de um historiador, é um texto de um historiador. Isso existe, tá? Então, a gente está vendo aqui que o imperador disse que se cumpra em todo o império. Então, essa foi a perseguição mais cruel que a igreja sofreu naquela época. Fazia todo o possível para que os cristãos abandonassem a fé. E se não abandonassem, então eles sofriam muito. O Bruce Shelley ele vai dizer o seguinte: então, de uma hora para outra, o idoso imperador mandou que seu exército exterminasse os cristãos. Editos imperiais foram publicados ordenando seus oficiais a destruir igrejas, proibir o culto cristão e queimar as escrituras. Os bispos eram presos em massa, encarcerados, torturados e muitos deles mortos, enquanto o poder do trono imperial estava totalmente voltado a aniquilar o restante da comunidade de forma sanguinária. Eles faziam o seguinte, gente, eles cortavam as pernas de alguns homens e colocavam eles no exército. Olha que maldade. O cara ia para o exército sem uma perna. E aí era uma das atrocidades que eles faziam, né? Nessa época, então, o Diocleciano ele adoece. E aí Galério aproveita para o convencer a abdicar do trono. Ele havia fortalecido seu exército e também pede a Maximiano que abdique diante da ameaça que invadiu seu território. Deu-se início a uma guerra civil. Então Galério ele já estava construindo tudo na sua mente. Haviam 4, certo? Maximiano ele trabalhava com Diocleciano. Quando o Diocleciano estava doente, ele o convence a abdicar do trono, Maximiano também, e ele então vai querer assumir o poder. Começa então a guerra civil. E aí o Constantino Cloro sucedeu a Maximiano e Galério sucedeu a Diocleciano.
ficando o império com 2 Césares. Então, você tem agora Galério tomando conta de 2 partes do império e o pai de Constantino tomando conta de 2 partes do império. E aí, o que acontece? Galério foi com muita sede ao pote e seu governo foi um caos. Já Constantino, ele ficou junto ao seu pai e aguardou o momento certo para se lançar em busca do poder supremo do império. Maximino, na verdade é Maximino, adotou a política de Galério e perseguiu os cristãos. Furavam seus olhos, quebravam a perna e eram enviados ao exército. Até que Galério estava enfermo de morte e lança um edito no ano 30 de abril de 311, chamado Edito de Tolerância. Mas olha o edito. Em troca da tolerância, os cristãos clamariam aos seus deuses pelo bem-estar público. Quando ele estava doente, aí ele viu que precisava dos cristãos. Ele faz esse edito, lança esse edito de tolerância a favor dos cristãos, a favor dos cristãos, só que com uma ressalva: vocês vão ter que orar por mim e pelo bem-estar público. Vocês vão ter que pedir ao Deus de vocês por mim e pelo bem-estar público. Essa é então a troca que eu faço com vocês. Essa vai ser a minha tolerância, esse é o acordo que eu faço com vocês. Na hora que a coisa apertou para Galério, ele percebeu então que precisava dos cristãos. Aí então, gente, nós chegamos a Constantino. Constantino, ele sempre foi muito político e ele esperou no tempo certo. De repente ele surge com um forte exército e marcha em direção a Roma. Isso é a foto conhecida como a Batalha na Ponte Milvio, que é quando essa batalha é onde Constantino, dizem que ele tem a visão nos céus, que tem um símbolo cristão, e aí ele ouve então a voz que diz o seguinte: com esse símbolo vencerás. E é daí então que Constantino se converte. Na noite anterior à batalha, contra Magêncio, que estava em Roma, Constantino tem um sonho onde recebeu a ordem, não foi uma visão, foi um sonho, a ordem por um símbolo cristão nos escudos de seus soldados. Então todos os seus soldados tinham no escudo o símbolo que ele viu no seu sonho. Ele vence a batalha e fica dono do Ocidente. Após expandir seus territórios, ele assina o Edito de Milão, quando se assinala o fim da perseguição em 313. Então, a perseguição mais sangrenta, que foi a do 3º século, ela se acaba quando Constantino vence a batalha e ele então lança mais um edito, que é o Edito de Milão. E aqui então vem a paz sobre a igreja. E daqui em diante, a igreja então vai viver em paz no governo de Constantino. A grande questão que nós precisamos pensar, e que a história pensa, é se isso foi melhor ou pior para a igreja. Se Constantino ter subido ao poder, ter se convertido, se isso foi melhor ou pior para a igreja. E é o que a gente vai ver agora, algumas coisas que aconteceram a favor e contra. Algumas perguntas que a gente precisa fazer porque Constantino chegou ao poder. O que aconteceria aos seguidores de um simples carpinteiro agora que eles eram benquistos pelo imperador e, consequentemente, cheios de bonanças estatais? Sustentariam eles a sua fé? Ou será que os que enfrentaram leões e torturas iriam, está escrito errado, sucumbir diante de uma vida fácil e prestígio social? Porque eles tiveram tudo isso quando Constantino chega ao poder. Olha o que diz aqui um texto. Constantino escreve uma carta para um cara chamado Anulino e olha o que ele diz: salve, estimadíssimo Anulino. É costume de nossa benevolência exigir que as coisas pertencentes ao direito alheio não só sejam respeitadas, mas também restituídas. Portanto, mandamos que, ao receber esta carta, faça com que sejam restituídas imediatamente às igrejas cristãs as propriedades que estejam sob poder de qualquer pessoa em qualquer cidade ou lugar. É nossa vontade que voltem a seus proprietários legais o que as referidas igrejas possuíram outrora. Toda vez que vossa fidelidade souber ser verdadeira,
esta nossa injunção, ponha mãos à obra para que, quanto antes, lhes sejam devolvidos os jardins, as casas e qualquer outra propriedade, que legalmente lhes tenham pertencido, de modo que conste que obedeceu ao nosso preceito. A Deus amado e estimado Anulino. Tem outras cartas aqui, outros textos, só que são grandes e longos. Então, para a gente ter uma ideia do que Constantino fez quando ele chegou ao poder. Ele entende que, claro, o Deus cristão, que Jesus foi quem deu aquela vitória a ele, na ponte, e a partir de então, Constantino se converte, ou enfim, é convertido. E aí, tudo muda para a igreja. Não é só uma questão de que não vai ter mais perseguição. Tudo muda. Tudo. Absolutamente tudo. Vocês estão vendo um imperador escrevendo uma carta para um governador, dizendo, em todas as regiões, o que for de direito da igreja, de posses, devolvam para eles. Isso nunca aconteceu. Até o momento, nunca havia acontecido na história da igreja. Ou era perseguição, ou deixava eles quietos no canto deles. Eles cultuavam em catacumbas, eles cultuavam nos prédios deles, nas casas, mas a gente nunca favoreceu eles em nada. Agora eles têm um imperador mandando restituir à igreja tudo que lhes pertencia. E quais as consequências disso? Bom, antes da gente ver o impacto de Constantino, uma forma como ele tratava os bispos, a igreja. Ele governa os bispos cristãos da mesma forma que ele governava os seus oficiais. Então essa relação era uma relação de como se fossem seus, digamos assim, empregados, exigindo lealdade e obediência incondicional. Embora convertido, mas essa era a relação de Constantino com a igreja. Antes dele, a igreja era composta por cristãos convictos, dispostos a correr o risco por isso. Agora, atraía muitos indivíduos ambiciosos, desinteressados em religião e muitas vezes pagãos. Então, Constantino não se submetia aos bispos porque se considerava bispo dos bispos. Por ele ser o imperador, ele era o bispo dos bispos. E mais na frente nós vamos ver que ele se mete nas questões da igreja. O Estado se metendo nas questões da igreja. Ele tinha no seu corpo de conselheiros bispos. Nunca se submeteu ao pastoreio da igreja. Mesmo após se converter, participou de rituais pagãos. Ele mesmo determinava suas atitudes religiosas. Ele era o imperador. Quem que ia confrontar o imperador e dizer para onde ele devia ir e para onde ele não devia ir? Ninguém ia fazer isso. Essas pessoas que entram na igreja, que não são convertidas, mas com interesses religiosos, porque a igreja agora tem muito poder, essa é a grande verdade, elas fizeram com que o paganismo se misturasse na igreja. Secularização e o uso impróprio da igreja com fins políticos. Isso aconteceu muito naquela época. Então, aquela terceira pergunta que eu fiz, vocês estão vendo que ela tem tudo a ver com esse período da história da igreja. Quando a igreja se transforma, a igreja do Estado, então muita coisa começa a se misturar com a igreja vai perdendo a sua essência. Secularismo entra na igreja, paganismo, nessa época que o paganismo começou a entrar na igreja, e aí eles não souberam como resolver isso, tá? Um parênteses, pessoal. Nós não vamos ter tempo de falar sobre a vida de Agostinho hoje, certo? Eu preciso que vocês assistam o filme. Eu coloquei o link lá no grupo. Quem não está no grupo, avisa depois. Assistam aquele filme de Agostinho, que vocês vão ver como que era a relação da igreja com o Estado. O próprio Agostinho... Bom, eu vou falar sobre isso já. Vamos andar aqui. Quando a ideia de que Constantino usava o cristianismo para fins públicos, alguns acreditavam que poderia ser comprovada pelo fato de que ele só se batizou no leito de morte. Alguns acreditavam nisso. Que enquanto ele esteve como imperador e vivo, tranquilo, ele não quis se batizar. Mas quando estava no leito de morte, ele foi esperto, né? Para não desagradar ninguém, nenhuma das religiões, ele não se batizou. Mas quando estava no leito de morte, que ele sabia que ia morrer, então ele chamou os bispos para se batizar. E os bispos, então, não consideravam Constantino como... sabiam que ele era uma pessoa que tinha se convertido, mas por não ter se batizado, então essa relação com Constantino era uma relação de poder. Mas eles não entendiam Constantino como aquele que participou, digamos assim, de uma catequese, se batizou, por isso que eles não o consideravam da igreja, mas alguém que favorecia a igreja. A igreja recebia os seus favores como um simpatizante, ou amigo, assim como seus deslizes eram encarados como alguém que não fazia parte do grupo de
fiéis. Então, eles não tratavam Constantino, quando ele deslizava, digamos assim, caía, como um fiel. Não, porque ele não havia se batizado. Para o Justo Gonzalez, essa ideia é errada de que Constantino se aproveita dos cristãos politicamente. E ele vai dizer pelas as razões. Primeiro, as pessoas na antiguidade levavam os deuses a sério. Então, Constantino não ia, em hipótese alguma, usar o cristianismo ou usar o Deus dos cristãos e aborrecer o seu Deus. Lembra que os imperadores que vieram, que os precederam, eles tinham essa preocupação, resgatar a glória de Roma. Como? O culto aos deuses. Os mais tradicionais, o culto aos deuses. Então, sempre era isso, o culto aos deuses. E ele diz o seguinte, que naquela época, e de fato que a gente viu até agora de história deles, eles tinham esse misticismo e queriam agradar os seus deuses, porque eles acreditavam que se os deuses estivessem agradados e fossem cultuados, todo o império seria abençoado. Então, ele jamais iria usar de uma forma política, só política, a relação dele com os cristãos. Outra coisa que ele fala é que ele adota o cristianismo no pior momento da história. Então, não era o momento ideal para ele ser cristão e adotar o cristianismo. Pior momento para a história de Roma. A gente já viu o quê? Que os bárbaros estavam querendo, porque queria invadir Roma, invadir o império, acabar com o império, tomar conta do império. Então não era o momento ideal para Constantino arriscar. Não. Outra coisa que ele vai dizer, coisa boa. A maioria dos cristãos era de classe baixa e não poderia dar suporte financeiro ao império. Qual era o interesse que ele tinha nesse povo? Nenhum. Financeiro não, porque os cristãos eram de classe baixa. As pessoas que se convertiam, a gente já viu. Então, eram as pessoas simples. As pessoas vêm começar a se converter à classe mais abastada quando a igreja, então, passa a ser estatal. Aí sim as pessoas começam a se converter. Mas ele não tinha esse investimento, ele não tinha nada em troca, a não ser o fato de que ele creu que o Deus verdadeiro era o dos cristãos. Isso é o que o Justo Gonzalez vai dizer. Alguns historiadores dizem, então, que a conversão de Constantino foi uma manobra política, só que a gente está vendo que não, assim, muitos não acreditam. E outros dizem que é difícil sustentar uma conversão política diante de suas ações na vida privada. Dentre elas, ministros têm a isenção de impostos, os bispos. Ele aboliu a crucificação, suspendeu as batalhas de gladiadores. Domingo passou a ser um feriado público e templos magníficos começaram a ser construídos para os cristãos. A igreja que não tinha nem onde se reunir, agora começa a ter os seus templos. Agora, até que ponto isso foi bom? Até que ponto isso foi saudável para a igreja? Isso é outra questão. Mas um imperador ter atitudes como essa na sua vida privada, não tem como dizer que esse homem não teve alguma coisa, alguma experiência com Deus. Mesmo o mais cético não brincaria com os deuses pelo misticismo da época. Ele invadiu a cidade de Roma, que era centro das tradições pagãs, e onde seus maiores aliados eram os membros da aristocracia pagã. A força cristã não estava no Ocidente. Então não tem como a gente ver Constantino como só uma pessoa que tinha um interesse político com os cristãos para os seus interesses. Não. Quando ele invade Roma, era um centro pagão. Ele estava indo, então, contra os deuses pagãos em nome do cristianismo. A gente não pode esquecer disso, que o símbolo que ia nos escudos dos soldados era o símbolo cristão. Que, inclusive, não tenho aqui agora, eu não coloquei nos slides, o símbolo que ele coloca é a primeira letra e a segunda letra da palavra Christos, em grego, que é um X, acha aí, Jardel, não, mas não tem como eu colocar aqui, que é um X e um P no grego, e ele coloca esse X e o P nos escudos dos soldados, e ele invade Roma com esse símbolo cristão. E como que ele vai invadir o centro pagão daquela época com um símbolo cristão? Então, ele cria em Jesus, na verdade, Constantino cria em Jesus, na sua crença, mas sua crença era bem utilitária, isso não pode deixar de falar. Seu interesse era no poder de Jesus para fazer seu império próspero. Ele não estava buscando o favor dos cristãos, mas o de Deus. Então, os cristãos eram um detalhe, o que ele queria era o favor de Deus. No momento em que ele vence a batalha, ele percebe o seguinte: o Deus dos cristãos é forte. Então, como ele era um político hábil, ele não impôs um mandato imperial acabando com o culto aos outros deuses. Atenas, Alexandria ainda se dedicavam à velha sabedoria pagã. Muitos soldados adoravam os deuses ao deus Mitra antes de ir para as batalhas, e outros deuses. E ele não faz nada contra isso. Agora, impactos práticos. Vamos lá.
Fim das perseguições, já falei. Houve uma teologia oficial, produziu-se então uma teologia oficial do Estado para a igreja. Os que não viram com bons olhos a união da igreja e Estado foram para o deserto, a gente vai ver já já esse grupo de pessoas. Os que não foram viveram um grande despertamento intelectual. Então, por causa da chegada de Constantino e dele assumir a igreja, o cristianismo como a religião do Estado, então surgiu o movimento monástico. Foram aqueles que disseram, a gente não concorda, a igreja se corrompeu, e eles foram então para o deserto. Os que não concordaram e ficaram, surgiu então um outro movimento. Então, isso alguns impactos práticos. Mudanças relacionadas ao culto, aí a gente já vai ver aqui algumas diferenças. No começo o culto era bem simples, eles louvavam, havia a palavra e só. E a ceia. Agora, entra no culto. Depois, que era nos cemitérios romanos, Constantino já havia lugares específicos para o culto. Então já não é mais nas casas, nos cemitérios, agora nas igrejas. Não faltaram então cristãos que quisessem provar que Constantino era o eleito de Deus. E nós precisamos entender uma coisa, gente. Nesse mundo, enquanto a gente não estiver, se nós não estivermos desconfortáveis como igreja, tem alguma coisa errada. No dia que a igreja disser assim, nós estamos confortáveis com o Estado, tem alguma coisa errada. É tanto que a gente vai ver que Constantino foi bom, foi uma benção, o povo não sofreu mais, mas não casa. A gente vai ver a história da igreja, certo? Em vários blocos. Nenhum momento em que a igreja ficou confortável com o Estado deu certo para a igreja. Nenhum. Protocolo imperial para o culto. Olha só, já não é um culto estabelecido pelos cristãos. Existe um protocolo imperial para o culto. Vai ter incenso, que fazia parte do culto ao imperador, roupas ornamentadas para demonstrar respeito para os bispos e para os diáconos, enfim, para quem fazia parte da liderança da igreja. Ele inicia com uma procissão, e aqui surgem então os coros, né, na igreja. Então havia uma procissão fora da igreja, eles iam até... Ou seja, começou a ficar uma coisa bem religiosa, bem diferente do que a igreja vivia. A construção da igreja, onde os mártires haviam morrido, ou seja, onde havia um local que um mártir foi enterrado, Constantino então construía uma igreja. Só que aconteceu mais do que isso, gente. Como consequência dessas construções, começaram a pensar o seguinte: esse local é sagrado e outro local não é. Então, culto só podia haver naquele local. Começaram a desenterrar os mártires e colocaram pedaços dos seus corpos na igreja. E aí as pessoas tinham, né, uma certa relação com esses mártires, dando início, então, à adoração. Ou dando início à idolatria ali. Quando esses mártires eles eram desenterrados, colocavam eles dentro dessas igrejas que eram ou pedaços, ou enfim, os corpos desses mártires, começou então essa relação das pessoas com esses mártires. A gente vai ver, por exemplo, aí agora sim o que eu ia falar, um contraste das igrejas, né, construídas com a simplicidade das igrejas dos primórdios, e aqui agora, a igreja agora passa a ter o poder de intermediar questões civis que outrora era responsabilidade apenas do Estado. Você vai ver no filme de Agostinho, 2 irmãos chegam para ele e vão discutir uma questão de herança. O pai faleceu, e aí Agostinho, antes de chegar, ele fala assim: mas que bom que eles estão escolhendo a igreja do que o Estado para resolver isso. É um direito deles. Então passa a ser um direito agora da igreja intermediar isso. Os irmãos não chegam no acordo. Aí é interessante que Agostinho vai falar assim. Ele diz, as partes, são 2 partes. Aí Agostinho fala assim, bom, os 2 que estão do lado dele, não sei se, enfim, são diáconos, o que é que são, não lembro agora. Vão falar alguma coisa no ouvido dele, ele fala assim, já chegamos a uma conclusão. Fica uma parte para a igreja, uma parte para você e outra parte para você. Aí um deles não concorda. Aí eles vão para o Estado agora, né? Aí vão para a justiça romana. Quando eles chegam lá, aí a justiça diz o seguinte: fica uma parte para a igreja e uma parte para um dos irmãos. Olha como funcionava a coisa, gente. Mas aí Agostinho diz assim: não, então eu vou fazer uma carta abrindo mão da parte do Estado e dando para o outro irmão. Não, ele abre mão da igreja, perdão. Ele abre mão da parte da igreja, isso, e dá para o outro irmão. Mas o Estado não permite, não deixa que isso aconteça. Pelo menos, disse que não ia deixar.
Mas, enfim, só para a gente ver como as coisas já mudam agora. A igreja agora tem poder de intervir nas questões sociais, que outrora pertencia exclusivamente ao Estado. Então, todos concordavam, gente, que eram novos tempos e que a forma de comunicar o Evangelho tinha de passar por mudanças. Eles não deveriam abandonar a fé tradicional. Aí, então, surgem nessa hora os grandes mestres e os movimentos que tentaram dar o equilíbrio à igreja, que a gente vai falar, que inclusive um deles é Santo Agostinho.